lhe perguntar uma coisa. Agora lembre-se, eu digo isso apenas para o meu grupo somente. E no ar, eu estou dizendo isso somente para os meus próprios seguidores. Esta mensagem é somente para eles. E o que vou dizer aqui, qualquer ministro, isso é seu, sim, ele é o pastor do rebanho. Faça ele o que quiser, isso compete a ele e a Deus. Qualquer sacerdote, qualquer pregador, isso compete a você, meu irmão. Eu somente estou falando aqui em Jeffersonville, o único lugar em que eu falaria isto. É porque é meu próprio rebanho. É o rebanho que o Espírito Santo me deu para entender sobre o qual ser supervisor, e ele me terá como responsável por isto. E estas minhas pessoas foram convertidas aqui de lado a lado do país que eu conduzia a Cristo. E filhinhos, estou aqui para ajudá-los, e eu sou seu amigo. Talvez vocês pensem que falo contra vocês. Eu estou dizendo isto, veja, para o seu bem. Eu os amo. E se não é assim, Deus é o meu juiz. Vocês sabem que os amo. Esta é uma coisa muito forte. Eu não sabia como apresentá-la. Que farei quando tenho homens e mulheres sentados em minha congregação, alguns deles casados 2 ou 3 vezes? Bons homens e boas mulheres, totalmente confundidos. O que causou isto? Falso ensino. Exatamente. Não esperar no Senhor. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Não o que o homem ajuntou, o que Deus ajuntou. Quando você tem uma revelação direta de Deus, essa é a sua mulher. E a mesma coisa, esse é o seu, pelo resto de sua vida. Está vendo? Mas o que o homem ajunta, qualquer um pode separar. Porém, o que Deus ajunta, é melhor que ninguém ouse tocar nisto. O que Deus ajunta, ele disse, não separe o homem. Não o que algum magistrado meio bêbado ou alguma outra pessoa ajunta, ou algum pregador desviado com um monte de credos, um livro, que os deixaria fazer qualquer coisa no mundo e a palavra de Deus posta bem ali. Está vendo? Eu estou falando acerca do que Deus ajuntou. Agora, eu vou lhes dizer isto. Eu sou muito cuidadoso no que lhes digo. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês, meus irmãos pastores. Eu não tenho essa intenção. Porém, sou responsável, entendendo que isto foi entregue às minhas mãos. E se eu não posso reter isto, eu não sei como divulgar isto. E eu sei que esta fita divulgará. Oh, que coisa! Eu me aprontarei. O escritório é aberto, porque aqui vem isto. Está vendo? Exatamente como foi sobre a semente da serpente. Porém, foi absolutamente provado que está certo. Eu tenho jornais bem aqui do jornal, onde mulheres agora mesmo, e até mesmo algumas das grandes dioceses têm os quadros do original. Uma cobra rastejando sobre a perna de uma mulher, e simplesmente como ela vai em torno dela, ela tem todos os tipos de sensações e coisas tais. Algo com que um homem nunca poderia tocá-la. Com esta enorme cobra enrolando-se nela, e assim por diante. Isso é exatamente a verdade. E vai ficando pior e pior e ficará pior. Serpente. O que ele não era, ele não poderia ter sido o caso sexual com ela quando era uma serpente. Porém, lembre-se, eu estava tendo um debate o outro dia com não um debate, apenas um ministro da Assembleia de Deus e associado disse, o senhor está errado acerca disso. Eu disse, bem, eu posso estar. Eu gostaria que o senhor me dissesse. Ele disse então, prosseguiu e começou a falar sobre isso. De repente, ele ficou perdido. E uma coisa que ele disse, irmão Branham, onde está essa espécie? Deus disse, de sua espécie. Agora, onde está essa espécie que o Senhor disse que estava entre o homem e o animal, que a ciência não consegue encontrar agora? Onde está ela? Disse, ela está na terra? Era um chimpanzé? Não, porque o sangue de um chimpanzé não se mistura com o de mulher. Nenhum outro animal se mistura com ela. Não se mistura. Tampouco o esperma de um homem se mistura com a fêmea. Não se mistura. Então, onde está esse certo animal? Agora, Deus disse, produza tudo segundo a sua espécie. Eu esperei apenas 1 minuto e a doçura do Espírito Santo disse, diga-lhe, está aqui. Agora, inicialmente, eu disse, bem, ele pode ter se tornado diferente. Ele disse, mas, irmão Branham, nós estamos falando sobre a palavra, não estamos? Eu disse, sim, senhor. E eu disse, eles naturalmente afirmam que as outras coisas, como os dinossauros e mamute, e assim por diante, mamutes, melhor dizendo, eles são diferentes, e assim por diante. Eu disse, poderia ter sido isso. Ele disse, irmão Branham, nós estamos falando sobre a prova da palavra. Se o pecado está aqui, então, o pecado original, ele devia estar aqui também.
E eu disse, Senhor Jesus, tu disseste, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer quando fordes perante os homens, porque vos será dado naquela hora. Senhor, o que direi? Ele disse, diga-lhe, está aqui, exatamente como tenho visões na plataforma. Eu disse, está aqui, não sabendo onde. Ele disse, onde? E antes que eu até mesmo pudesse pensar, ele disse, é a serpente. Isso é exatamente o que foi, porque ele já não é um animal. Ele foi amaldiçoado e posto sobre seu ventre pelo resto de seus dias. Ele está aqui, está certo? E ainda naquele ato que ele fez, ainda há o mesmo pecado que atua em torno da mulher, como um sexo masculino, dessa maneira. É aí onde ela sente coisas muitíssimo intensas e coisas tais, quando tem suas sensações muito além do que qualquer homem poderia jamais causar. Eu vou parar aí, porque estamos numa multidão mista. Eu levarei alguns homens, eu irei... Nós falaremos mais sobre isto. Tenho todos os jornais e coisas tais depositadas bem aqui, bem na minha mão agora mesmo. Eu ia trazer isto a vocês esta manhã. Eu ia ocupar o dia inteiro nisto, porém, encerrarei agora dizendo isto. Isto é para a minha igreja somente, não minha igreja, o pequeno rebanho que crê em mim e me segue, isto é para eles. O outro dia... Sabendo que quando eu lhes digo qualquer coisa, tem de vir assim diz o Senhor. Então eu tinha as Escrituras como Ele as revelou a mim. Porém, Senhor Deus, o que posso dizer àquela congregação? Eu terei separações. Homens estarão sentados na varanda e no quintal e em todas as outras partes. Devo deixá-la? Mulheres, devo deixar meu marido? Que devo fazer? Eu disse, Senhor, que posso fazer? Algo me disse, sobe lá na montanha, e eu falarei contigo. E enquanto eu estava na montanha, não sabendo que embaixo, em Tucson, estavam vendo isto, porém até mesmo as professoras chamaram as crianças da minha garotinha e as demais da sala de aula e disseram, olhem lá naquela montanha. Há uma nuvem âmbar de aspecto flamejante subindo no ar e descendo, subindo no ar e descendo. Sr. Evans, o senhor está aqui? Ronnie, você está aqui? Eu desci e passei pelo posto, este jovem no posto de gasolina, o posto de gasolina dos Evans ali. E antes que soubesse o que o rapaz ia dizer, ele me surpreendeu. Ele disse, irmão Branham, o senhor estava naquela montanha lá, não estava? Eu disse, o que você quer dizer, Ronnie? Não, veja, para ver o que ele ia fazer. Muitas vezes coisas acontecem. Você não diz às pessoas. Isso se torna... O negócio é que se vê tantas coisas acontecendo que isto se torna comum para você. Está vendo? Eu simplesmente não digo às pessoas. Eu disse, Ronnie, o que você estava... Ele disse, eu posso lhe mostrar exatamente onde o senhor estava. Disse, eu chamei mamãe e nós ficamos aqui e observamos aquela nuvem pairando lá, subindo e descendo. Eu disse, só pode ser o irmão Branham sentado lá em cima em algum lugar. Aquilo é Deus falando com ele. E a cidade inteira, as pessoas viram isto. Num dia claro, sem nuvens em parte alguma, com esta grande nuvem âmbar pairada ali, descendo como um funil e voltando e se expandindo. Amigos, e então eu estou encerrando. Vocês podem ir a partir daqui. Aquilo foi quando isto estava sendo revelado a mim. O que vou lhes dizer neste momento, de modo que não falhem em entender isto. Agora eu estou falando só aos nossos seguidores, que estão seguindo a mim e a esta mensagem somente, não aos de fora. Deem-me testemunho disto perante Deus. Apenas a este grupo. Agora nós nos encontramos nesta confusão por causa de teologia mal interpretada. Está certo? É por isso que vocês, mulheres, casaram a segunda vez e vocês, homens, por causa de teologia mal interpretada. Agora eu quero lhes mostrar uma coisa que ele me disse. E se a Deus, nosso Criador, foi feita a pergunta quando Ele esteve aqui na Terra, Jesus Cristo, e quando o seu profeta libertador apareceu, Moisés, no Egito, para tirar os filhos do Egito, para colocá-los na Terra Prometida,
E Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nesta condição. Ele lhes concedeu carta de divórcio porque a situação era a que era. Moisés encontrou tal como que ele permita. Deus permitiu a Moisés, esse profeta enviado ao povo, conceder-lhes esta carta de divórcio. E em 1 aos Coríntios, o capítulo 7, versículos 12 e 15, no profeta do Novo Testamento, Paulo, o qual encontrou a mesma coisa na igreja, e falou isto: isto sou eu, não o Senhor, está certo? Por causa da condição de divórcio. Ao princípio não foi assim, porém a Moisés foi permitido isto e Deus reconheceu isto como justiça. E Paulo também teve direito quando encontrou sua igreja nessa condição. Agora, creiam que isto é verdade e creiam que isto vem de Deus. E pela vindicação de sua nuvem, e sua mensagem que me trouxe até aqui, não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa? Permitir-lhes continuar da maneira que estão e não mais fazer isto? Vão com suas esposas e vivam em paz, porque a hora é tardia. A vinda do Senhor está próxima. Nós não temos tempo para analisar essas coisas. Não ousem fazer isto novamente. Estou falando somente à minha congregação. Porém, se você está casado, e Deus testificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isto, uma revelação sobrenatural por causa da abertura dos 7 selos, e esta é uma questão na palavra de Deus. Permite que continuem como estão e não pequem mais. Ao princípio não foi assim. Isso mesmo. Não foi assim e não será no final. Porém, sob as condições modernas, como servo de Deus, eu não me chamarei seu profeta. Porém, creio que talvez, se não fui enviado para isso, estou assentando uma fundação para ele quando vier. Desse modo, sob as condições modernas, eu lhe ordeno a ir para o seu lar com sua esposa agora. Se você está satisfeito com ela, viva com ela. Crie seus filhos na admoestação de Deus. Porém, Deus tenha misericórdia de você se alguma vez fizer isso novamente. Ensine seus filhos a nunca fazerem uma coisa como essa. Crie-os na admoestação de Deus. E agora que você está como está, vamos agora na hora adiantada da tarde em que estamos vivendo e prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, onde todas as coisas são possíveis. Até que os veja hoje à noite, o Senhor Deus os abençoe enquanto oramos. Senhor Deus, nós te damos graças. Nós te damos louvor. Tu és o mesmo grande Jeová que permitiu a Moisés. Moisés, aquele servo, e o que ele diria ao seu povo. E Deus, tu lhe permitisse dar carta de divórcio. Paulo, o grande apóstolo que foi o escritor do Novo Testamento, como Moisés foi do Antigo. Moisés escreveu as leis e a dispensação das leis. Muitos dos profetas, suas palavras foram injetadas nisto, porém, Moisés escreveu as leis. E tu lhes permitiste uma carta, escrever-lhes carta de divórcio por causa da dureza do coração deles. O grande São Paulo, sendo o escritor do Novo Testamento, pôde também fazer tal declaração que eu falo sob estas condições, eu, não o Senhor. Assim é hoje, Senhor Deus, no fim do mundo, como estamos aqui sob a misericórdia de Deus, sabendo que brevemente deveremos responder na tua presença. E que tu tens feito tanto, Senhor, eu tenho certeza, à vista dessas pessoas, elas se agarrarão a isto como se viesse de ti. E para testificar aqui hoje, de muitas pessoas sentadas aqui até mesmo viram esse sinal na montanha, onde os anjos do Senhor vieram no redemoinho, onde veio nos 7 anjos, onde a revelação dos 7 mistérios foi desvendada. E esse mesmo anjo, na mesma direção, na mesma montanha, no dia em que isto foi revelado.
Deus, eu rogo que as pessoas vão para casa estando agradecidas de que Deus lhes tenha concedido esta graça. Eu somente falei isso, Senhor, por permissão. Eu somente digo isso por permissão, Senhor. E que as pessoas estejam tão agradecidas que nunca tentem cometer esse pecado novamente. E que elas nunca tentem cometer qualquer pecado, mas amar-te de todo o coração. Senhor, torna essas famílias felizes e que criem e eduquem seus filhos na admoestação de Deus. Porque minha mensagem que estava em meu coração está entregue, Senhor. E fiz tudo o que sabia fazer, e Satanás lutou comigo por semanas e horas sem dormir. Porém, agora eu ordeno isto, Senhor, a essas pessoas, que elas estudem isto e vão e vivam para Ti. Concede isto, Senhor. A responsabilidade não está mais sobre mim. Elas estão em Tuas mãos. Eu rogo que Tu as abençoes. Abençoa estes lenços, Senhor, que acabaram de ser colocados aqui para os enfermos e aflitos. Que esta noite seja uma das maiores e mais poderosas noites em que todas as pessoas sejam curadas. Concede isto, Senhor. Abençoa-nos juntamente. Que possamos ir em paz, contentes e regozijando-nos, porque o Deus da criação nos mostrou desde o princípio e estendeu a nós, em nossa confusão em que estamos, sua graça novamente nestes últimos dias. Ó grande e eterno Deus, como te agradecemos por isto. E que nosso coração esteja tão contente que nunca tenhamos outro desejo de pecar contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Por que você não devia amá-lo? Just my salvation on Calvary. Eu digo isto agora de modo que os ministros entendam. Isto é para os que seguem esta mensagem somente. Oh, vocês estão contentes? Eu lhes disse a verdade. Assim diz o Senhor do começo ao fim. Agora fiquemos de pé e ergamos as mãos enquanto cantamos novamente Eu o amo. Eu o amo por sua graça, eu o amo por sua misericórdia, eu o amo por sua palavra. E a palavra do Senhor veio aos profetas. Venha, irmão.